Recentemente eu estava brincando com uma criança negra, uma menina negra, e ela me falou toda animada: "Tia, tia, eu consegui com a minha inteligência desenhar uma cama de papelão para dormir". E ela me falou isso com tanta felicidade, com tanta ingenuidade, ignorando a desigualdade social, ignorando o racismo estrutural, ignorando a afronta, né, que é estar dormindo numa cama de papelão. E essa fala dela me fez lembrar do como a gente é quando é criança, né. A gente não olha para tudo isso e confia que está tudo bem. A gente não consegue ver, por exemplo, essas desigualdades, essas diferenças sociais, o fato de dormir numa cama de papelão, desenhada por ela foi o suficiente para me contar isso com o olho brilhando, sorrindo. E Deus foi me mostrando uma coisa, mulher negra, que eu queria muito compartilhar com você, que é sobre dependência de Deus. É sobre voltar a ser essa criança, né, que desenha a cama de papelão e fica feliz. E é sobre isso que iremos falar hoje no vídeo do Projeto Balaio. Bem, a palavra que o Espírito Santo me inspirou a falar com vocês hoje, já está aberta, está em Jeremias, ai gente, perdão, está em Ezequiel, capítulo 47 e seguinte, que fala das torrentes de águas purificadoras. Aqui, quando você for ler esse capítulo, você vai ver que o profeta Ezequiel, ele viu as águas saindo do santuário, e primeiro as águas pegaram nos seus tornozelos, depois as águas foram para o seu joelho, depois as águas chegaram aos lombos e, por fim, as águas ficaram de um jeito que ele só poderia passar pelas águas naquele rio se ele nadasse. É uma coisa interessante que eu fui refletindo com o Espírito Santo nessa madrugada, é sobre essas águas, né, mulher negra, mergulhar na dependência de Deus. Porque quando você conhece a palavra de Deus, você tem um refrigério no seu pezinho, né, no tornozelo, naquela água da praia que você tá vendo o mar, o oceano, e você escuta falar de Deus, que ele faz milagres, que ele cura, que ele liberta, e você sente um pouco dessa água pegando no seu tornozelo. É confortável, é interessante, mas você ainda pode voltar para trás e tomar as decisões que você quer, ter o controle que você quer, ser a mulher forte, ser a mulher resistente, porque uma água no tornozelo não é uma água tão profunda assim. Mas aí você vai sentindo vontade de conhecer um pouco mais desse Deus. Por que que as pessoas falam que Deus muda história? Por que que Deus fala que Deus ele cura? E aí a água chega no seu joelho. Você ainda pode voltar, mas é um pouco mais difícil, você vai ter que colocar um pouco mais de força, porque quanto mais você conhece Deus, mais você percebe que você não está sozinha e que de repente aquele oceano que é gigante, que é assustador, ele não é tão assustador assim, porque tem uma força contigo. Mas aí a água chega no lombos, né, que é quando você já está em um nível que só a sua cabeça está aqui na água. Você já foi no mar? Eu já fui. Quando você está no mar e essa água fica aqui no lombo, tem aquela sensação, assim, tipo: "Eu posso voltar ainda, porque eu consigo ver quem está atrás de mim, eu consigo ver o que está na frente. Eu ainda posso decidir". Mas você já percebe ali que há uma vulnerabilidade, porque as correntezas podem te puxar para mais longe da praia ou para mais longe da praia, e lá você pode ter uma cãibra e morrer afogado, por exemplo. Com Deus é assim, né, vamos lá, vai imaginando comigo, entra na loucura, entra no mistério. Mas chega um momento que você está tão próxima de Deus, tão imersa nas suas águas, na sua palavra, em se entregar para Ele, que você não consegue mais ficar com a cabecinha ou ter controle das coisas, porque você vai começar a flutuar, a fluir com o Espírito, a depender totalmente de Deus. Essa semana que passou, eu tive uma experiência de confirmação do projeto Balaia. E foi exatamente esse momento que eu percebi que eu estava
sem a água no tornozelo, nem no joelho, nem no lombos, nem na cabeça. Já estava flutuando mesmo, no que Deus ele queria para mim. Porque eu tive esse encontro com essa criança incrível, negra, que estava super feliz com esse papelão, com a caminha de papelão, mas também eu tive encontro com uma adolescente negra, menina também. E nisso, eu não vou compartilhar por questão de respeito e privacidade e de ética. A gente conversou e ela me narrou coisas que eu passei na minha adolescência, e ali, naquele momento, o Espírito Santo me usou para falar para ela: "Olha, nós mulheres negras, você só é uma adolescente, você já está com essa responsabilidade toda nas costas. Você precisa aprender a depender de Deus, a colocar Deus em primeiro lugar, a deixar Deus a ser seu pai e você ser a filha de Deus." E aqui vem, mulher negra, aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco nessa terça-feira. O quão disposta você está em mergulhar no rio de Deus? O quão disposta você está a ser filha? Porque nós somos ensinadas sempre a lutar com a força do braço. Eu vou usar o exemplo dessa criança que falou para mim, da caminha de papelão, como o meu exemplo também como ser mulher negra. Desde pequena, ela já está usando a criatividade dela para desenhar a cama de papelão para dormir. Então, desde pequena, ela já está assumindo responsabilidades. Então, quando você tem uma infância assim, que normalmente é a nossa infância de ter que ajudar os pais, ser provedora, existe uma crença, mesmo que subconsciente, de que você não pode depender de Deus. Porque como é que você vai depender de alguém se desde pequenininho você teve que ser o chão de outras pessoas? Você teve que ajudar os pais, você teve que assumir responsabilidades. Como é que você vai ser vulnerável quando desde pequenininho você já fica feliz porque aprendeu a tocar a fralda da irmã? Coisa que as outras crianças vão estar brincando, com muitas experiências, fazendo birra por boneca. Você já está feliz por estar assumindo pequenas responsabilidades. Esse é o primeiro arquetipo, né, da criança sentinela, da criança que não está sendo criança, que não foi criança. O segundo arquetipo, que é o dessa adolescente que eu conversei, é o da adolescente que não teve essa infância, logicamente, porque assumiu várias responsabilidades, e na adolescência ainda está com essas responsabilidades nas costas. Às vezes ela é a adolescente que tem que manter economicamente a família, cuidar das irmãs, ser uma boa aluna para garantir o futuro. É um peso muito grande, né. E aí, nessa fase, que é a que eu falo por mim, você vai aprendendo que o amor, você condiciona aquilo que você entrega para a sociedade, aquilo que você entrega para os seus pais, aquilo que você entrega para alguma coisa. Se você não está servindo algo, você não merece amor. Então você está naquela fase da praia que a água está literalmente na tornozela. Você sabe que Deus existe, você sabe que Ele pode mudar a tua história, que Ele quer que você dependa dEle, que Ele quer ter um relacionamento contigo, mas você precisa ainda tem aquela sensação de que precisa entregar algo para ser amada, para ser filha, para ser aceita. Você ainda não entrou no rio de fato de Deus, no mar de Deus. E chega o terceiro arquetipo, né, que é o arquetipo da mulher adulta, madura, que foi a fase que eu cheguei, que se torna uma pessoa dura, uma pessoa que tem títulos, uma pessoa que tem colegas, que tem profissão, que tem influência, porém, todavia, não consegue tirar a armadura, não consegue depender, não consegue ser amada. E quando eu voltava para casa, depois dessa revelação de arquetipo, de ver tudo isso, e Deus confirmando o projeto Balaia, eu me dei conta, mulher negra, e eu quero que você se dê conta disso nesse vídeo, é que talvez a maior revolução que uma mulher negra hoje pode fazer em Deus é aprender a descansar nele, é aprender a deixar esse fardo que você carrega, né, de desde pequenininha,
ser a sentinela, a criança sentinela, ou a adolescente que condiciona o amor àquilo que entrega, ou a adulta que se prende a seus títulos. A maior revolução que nós podemos fazer em Deus é o que está aqui em Ezequiel 47, é mergulhar em Deus, é mergulhar na dependência de Deus. Gente, por quê? Porque Deus, ele é um pai que tem prazer em ser pai da gente. Ele não é um pai ausente. Para terminar o vídeo, eu queria te falar um pequeno testemunho de uma renúncia que eu fiz na fase adulta, que foi de uma bolsa de estudo, de pós-graduação, e vou falar o valor para você falar assim: "Ela é louca mesmo", de R$ 42.000. Eu ganhei essa bolsa, ganhei não, eu fiz o processo, passei 1 ano na fila, passei por entrevistas, me classifiquei em uma boa posição e ganhei essa bolsa 100%. Não foi que eu ganhei, eu lutei por ela, porque eu queria muito, muito mesmo ter o título de gestora de projetos, porque isso para mim era um sonho. Eu amo trabalhar com projetos, né, amo mesmo. E eu passei, tipo, para top 10 escolas de negócio do mundo, não é do Brasil, é do mundo. E eu era uma das 2 das alunas negras que tinha lá, um ambiente muito acolhedor, com pessoas geniais, executivos, filhos de executivos, empresários. Era algo que iria alavancar minha carreira em um nível, vocês não têm noção. E eu ganhei essa bolsa, essa possibilidade. Mas essa bolsa, ela estava alimentando a velha Laila, aquela que fazia regulamentos, aquela que ia em Brasília, aquela que militava, aquela que se agarrava ao título para falar: "Poxa, se nada der certo, pelo menos eu posso me socorrer disso aqui, porque eu posso me segurar nisso aqui. Eu preciso muito ter isso aqui". Não tinha nada a ver com a Laia do Projeto Balaia, que vem aqui falar para você de dependência. E o Espírito Santo começou a me incomodar. Toda vez que eu chegava para aula, toda vez, não teve um dia, do primeiro dia de aula ao último, que foi o último que eu fui. Quando eu chegava naquele lugar muito lindo, muito acolhedor, cheio de intelectuais, a primeira coisa que o Espírito Santo mandava eu fazer: "Vai lá no banheiro, ora". E eu ia. "Ô Espírito Santo, me ajuda, me acolhe". Mas aquilo me incomodava, estava me incomodando, porque eu estava ali discutindo com intelectuais, mas a minha alma estava gritando: "E o projeto Balaia? E a evangelização? E as crianças?". E eu ficava ali: "Ah, o futuro é inovador, tecnologia, não sei o quê". Pessoas discutindo, falando que tinham fechado milhões ali, outros trilhões aqui, eu sou PH nisso. E eu estava me incomodando, mas toda vez eu ia, porque eu pensei: "Poxa, essa bolsa que me deu foi Deus. Deus não me daria uma porta dessa para mim não ir". Até que chegou um dia que o Espírito Santo falou: "Você não percebeu? Você não percebeu que isso não se encaixa mais no fluir do Espírito para ti? No fluir que eu quero para você? Eu quero que você flutue nas minhas águas, eu quero que você ganhe almas, que você fale de dependência para mulheres negras. Como é que você vai falar de dependência espiritual para mulheres negras, de libertação, se você está se prendendo a esse título, a esse espaço, a esse conceito, ao seu conhecimento?". E ali, nessa renúncia que eu tive que fazer, mandei e-mail para pós, me justifiquei, alguns colegas me mandaram mensagem: "Eu não estou entendendo, Laila, essa oportunidade e tudo". E eu falei: "Olha, eu estou sentindo que Deus está me chamando para outra coisa". E eu peguei nome de louca, mas está tudo bem, porque naquele momento que eu conversava com aquela adolescente sobre depender de Deus, eu pude falar com autoridade de quem foi uma criança que teve que se virar, uma criança sentinela, de quem foi um adolescente que tentou condicionar o amor, mas finalmente eu também pude ser aquela mulher madura que fala para que está lá subindo ainda na água: "Olha, vale a pena confiar em Deus, solta aí esse título, solta aí o que você acha que sabe da vida e flutua em Deus". Eu não poderia passar para aquela adolescente essa autoridade
se eu não tivesse renunciado àquela bolsa. Foi uma bolsa cara, mas ela é impagável de ver o brilho do olhar dela e ver ela colocando em prática aquilo que o Espírito Santo colocou nos meus lábios. E eu sinto isso também quando eu faço os vídeos aqui. Eu sei que o canal está crescendo porque tem um painel que fala de visualizações, né. Já foram quase 2.000 não, vamos lá, 1.000 e pouco visualizações, daqui a pouco chega a 2.000 visualizações. São mais de 1.000 mulheres negras que em algum momento sentaram para ouvir o que Deus tem a falar para elas sobre descansar. Então mesmo que hoje o canal não tenha descansar, mas não descansar de qualquer forma, né, descansar em Deus. Então hoje, mesmo que o canal não tenha várias curtidas, vários comentários, eu sei que eu estou vivendo o meu propósito. Eu sei o que eu precisei renunciar para estar aqui. E mulher negra, vale muito a pena depender de Deus, sabe? Em todos os aspectos. O Senhor ele já abriu portas para mim em um ambiente que eu achava que nunca ia chover, né? Eu estava, meu Deus, que deserto é esse? E ele falou: "Espera aí que eu vou te mandar um". E eu tô nessa fase de: "Meu Deus, vale a pena confiar em ti, vale a pena ser fiel, vale a pena renunciar para andar contigo". E eu quero te convidar, mulher negra, entra nesse rio, mergulhe em Deus. Se você carregou, ou se você se identifica como uma criança sentinela, como uma adolescente que condiciona amor, ou tá nessa fase da mulher madura que se prende aos seus títulos, Deus ele não, para você mergulhar no rio de Deus, você vai ter que deixar tudo isso para trás. Os seus traumas, deixar a sua necessidade de segurar tudo, de ter controle, as suas raivas, as suas razões, para que você possa mergulhar no profundo de Deus e deixar Ele te carregar para onde Ele quiser. Então, para terminar, eu queria te fazer um desafio, que é o desafio da semana do Projeto Balaia. Eu quero que você pegue um papel e uma caneta e olhe para você e se pergunte: em qual fase eu tô? A criança sentinela? A adolescente que condiciona amor? Eu tenho que dar alguma coisa para receber, porque aí você entra em relações disfuncionais? Ou na mulher madura que quer se segurar nos títulos, no dinheiro, na empresa? E entrega isso para Deus essa semana em oração. Peça para Deus para mergulhar no rio dele, só você e ele. Não precisa me contar nos comentários, eu nem vou tentar engajar com isso, porque é algo muito profundo entre você e o nosso Criador. E eu oro para que esse vídeo te encontre no momento certo e fortaleça a tua alma na dependência daquele que nunca falha, que é Deus. Um beijo no coração. Jesus te ama. Fique bem.